Esse é o nosso Pensando Oculto Novos Temas, com o professor Cídio Lopes de Almeida, hoje versando sobre evangélicos do Brasil e o judaísmo atual. Olá, professor Cídio. Olá, Léo, boa noite. Boa noite, professor Arnaldo. Prazer Olá, estar aqui com Arnaldo. vocês. Tudo bem? Arnaldo, por favor, e Cídio, vão em frente aí. Professor Cídio, seja bem-vindo novamente ao nosso quadro Pensando Oculto, né? E dessa vez, nós temos duas questões que foram enviadas por nossos seguidores e seguidoras com relação ao tema explicado pelo Larry. No caso, eu vou fazer essas duas perguntas, tudo bem? Sim, claro. As perguntas são as seguintes. Por que os evangélicos se apropriam de ritos rituais judaicos, sendo que as religiões são diferentes? Isso ocorre apenas entre os cristãos evangélicos brasileiros ou é um fenômeno que observa em outras partes do mundo? Por favor, pode discorrer. Bem, mais uma vez, cumprimentos a todos e a todas. Sempre agradecido ao convite de vocês para poder falar aqui. Eu fiquei meditando sobre essa questão. Em primeiro lugar, eu acho que é comum nas tradições religiosas uma certa apropriação de outros símbolos, de outras tradições. Então, isso não é uma novidade, por assim dizer, exclusiva, contemporânea de nossos dias, em que a gente observa uma tradição religiosa fazendo isso. Nós podemos examinar este fenômeno a partir da ideia de que as tradições religiosas, elas auxiliam as pessoas e as comunidades a produzirem sentido para a vida delas. E a produção desse sentido é um exercício constante de revisitação, de retomada, de apropriação de símbolos existentes e delegando ele a outro sentido. Então, isso é próprio dos fenômenos religiosos. A gente chama isso de narrativização. As religiões conseguem, quando nós olhamos um panorama mais alargado, elas têm essa característica. Elas fundam referências narrativas que explicam a vida, a realidade, dentro da qual os indivíduos estão vivendo. No caso específico da tradição religiosa cristã, na variação que nós chamamos de evangélico, eu creio que é ainda uma outra variação, que seria os neopentecostais, e até certo ponto os pentecostais, são igrejas que têm como religião o cristianismo modulado com pequenas variações. A gente pode pensar que, a partir do último censo, por exemplo, a gente verificou isso e tem projeções de que esse processo continue existindo. Existe um aumento expressivo das tradições, portanto, chamada evangélicos, e especificamente os neopentecostais e os pentecostais. A projeção é que em 2030, formalmente, para a ideia de pesquisa de censo, esta manifestação religiosa será uma manifestação majoritária na cultura brasileira. Já em 2010, este processo se mostrou, na última pesquisa, que se tabulou os dados, um crescimento, assim, expressivo. Eu não sei de cor, aqui seria 30%, sendo que dentro desses 30%, 15% seria dos pentecostais. Então, como nós podemos dizer, a partir desses dados científicos, que nós estamos num processo de modificação do quadro geral de aderência a uma dada comunidade religiosa, é normal que essa modificação esteja acontecendo por uma série de motivos e causas. E nós podemos dizer, então, que há uma demanda de ressignificar esse processo do indivíduo sair de uma tradição, mesmo que nós estamos falando de uma mesma religião, e a movimentação está acontecendo dentro da mesma religião, só que em igrejas diferentes. Esse processo, portanto, ele está remexendo certas formas de explicação que existiam estabelecidas. Podemos dizer até certo ponto que estas formas estabelecidas, para esse indivíduo que faz a mudança, não
estava sendo suficiente para significar a vida para ele. E por esse motivo, por esse incômodo, ele procura outra tradição. Nós sabemos que um processo de urbanização, o processo de grandes contingentes populacionais vivendo nas periferias de grandes centros, tem sido o espaço que essas tradições têm crescido de modo significativo. E, portanto, demanda outros signos, outras narrativas explicativas do mundo, da vida. E é nesta demanda por explicação que, por algum motivo, essa tradição busca uma outra tradição, que a gente compartilha um texto, um livro, se apropriar, talvez de modo mais saliente, de elementos simbólicos que, de certa maneira, fazem já parte da tradição. Neste caso específico dos evangélicos, eu observo um pouco isso. É claro que, para fazer afirmações de um ponto de vista mais científico, nós precisaríamos ter em mãos objetos de pesquisa, dados, para examinar quais seriam os motivos específicos dessa tradição estar deixando mais salientes símbolos que, no caso da tradição cristã, ela compartilha textos com a tradição judaica, mas, num dado momento, a tradição cristã se propôs fazer uma leitura diferente daquela tradição. Isso acontece em outros fenômenos religiosos em outras partes do mundo. Tem um tronco em comum, mas, em algum momento, um reformador, um fundador, aí tem vários nomes, ele dá uma parada, por assim dizer, e ressignifica aquela tradição. Mais uma vez, essa característica antropológica, né, de que se os textos, os símbolos, não está conseguindo mais significar para as pessoas, em dado momento, há esse movimento que se verifica em várias tradições religiosas, nós estamos falando aqui de uma que a gente conhece mais. Chega um reformador e tenta, então, dar um outro significado para si, já estabelecido. Exatamente porque a vida das pessoas provavelmente não estão sendo contempladas naquelas narrativas. Então, essa pode ser uma leitura sociológica, linguística, da experiência de Jesus Cristo, que funda a tradição do cristianismo, ou dá início, e Paulo vai organizar isso um pouco mais. E isso aconteceu lá, aconteceu ao longo da história do cristianismo, a gente só não tem muita memória disso, não faz parte da nossa cultura. E quando a gente observa hoje, então, para o movimento religioso brasileiro, nós estamos observando esse processo acontecendo, e ele acontece dessa forma, muito difusa mesmo. A gente vê numa liderança como Edir Macedo, utilizando símbolos assim, bem demarcados dos judeus. Mas, para mim, é isto. Eu, como pesquisador, não vejo nenhuma coisa extraordinária, uma singularidade que não se repetiu em outro lugar. Não. Parte dos movimentos religiosos. É o que nós estamos vivendo hoje. Por isso, claro que a percepção das pessoas por esse fenômeno. A gente não vai lembrar de alguma reforma no hinduísmo, no zoroastrismo, porque não é nossa realidade imediata. Nossa realidade imediata é essa. Em torno disto, tem bastante coisas interessantes. Eu encerro esse meu comentário remetendo ao meu site. Eu publiquei uma resenha que ajuda as pessoas, depois, se quiserem continuarem a ler, poder pegar um livro específico que dá uma introdução inicial ao tema. A própria autora não pretende esgotar o assunto, mas chama tem o seguinte nome. É da autora, pesquisadora e pastora Viviane Costa, e chama Traficantes Evangélicos. Quem são e a quem servem os novos bandidos de Deus? É uma pesquisa situada no Rio de Janeiro, e é um bom exemplo da gente entender não só a apropriação de outros símbolos, mas, neste caso do Rio, como que uma atividade criminal acaba aproximando deste fenômeno. Aqui nós não estamos dizendo que igrejas que viraram espaço para o crime organizado. A autora desenvolve uma reflexão muito pertinente,
na comunidade tem todo mundo junto. A liderança religiosa, né, o pentecostal, a pentecostal, outras tradições, mas nesse caso, e esses indivíduos que praticam atividades ilícitas também vivem ali, têm relações familiares, e, num dado momento, essa convivência próxima ao fenômeno de o traficante virar evangélico e passar a nomear o nome das suas comunidades, como Israel, e outros nomes que remetem também a essa ideia de uma apropriação de nomes e símbolos da tradição judaica. Então, o livro Traficantes Evangélicos é uma porta para a pessoa entrar e entender um pouco desse universo a partir de um livro que é fruto de uma pesquisa acadêmica. Eu acho que contribui muito. Devolvo a palavra a vocês, Arnaldo. Larry, você tem alguma questão? Eu tenho, sim. Eu queria perguntar melhor para você, professor Cid, o seguinte. Os nossos seguidores, eles passam, às vezes, as questões do seguinte ponto. Como é que você pode conceber grupos evangélicos aqui no país, eu estou falando da questão brasileira, que eles fazem referência, ou eles fazem referência, ou eles fazem uma supervalorização da tradição, da questão judaica e de Israel, sendo que para os judeus ortodoxos e outros, a figura de Jesus Cristo, e esses grupos são, né, evangélicos, ou seja, eles são cristãos, pelo menos nominalmente, de maneira muito forte, né, não tem importância. Nos casos não tem importância, em outros casos existe até quase uma execração por parte de alguns grupos mais radicais judeus sobre a figura de Jesus Cristo. Eu queria que você trabalhasse mais essa questão, explicando isso, né? A gente tem diversas comunidades evangélicas dentro e fora da internet que trabalham dessa forma. Então, eles acabam, por exemplo, publicando imagens, GIFs, etronizando o sábado, e sendo que não é, em tese, o dia sagrado dos cristãos. Em geral, é o domingo, para os muçulmanos é a sexta-feira, e por aí vai. Eu queria que você trabalhasse melhor isso para as seguidoras e seguidores dos canais A Verdade com Larry, por favor. Eu acho que esse fenômeno ele tem um lugar situado. Ele começa nos Estados Unidos e em torno da chamada teologia do domínio. Estas informações, muitas das vezes, não explicam o fenômeno. Então, eu acabo não me atendo tanto. Por outro lado... professor, desculpa, o pessoal não vai entender. Você tem como explicar melhor o que é essa teologia do domínio? Ou você vai fazer isso agora? Vou fazer, né? Está bem em voga, desculpa. Né? Num primeiro momento, a partir dos anos 50, nos Estados Unidos, nós tínhamos a ideia da teologia da prosperidade, que chega aqui no Brasil de um modo mais amplo, a partir de uma experiência específica de uma igreja neopentecostal, em que uma vez eu ouvi a liderança dizendo, olha, Deus daria o melhor para o filho dele. E nesta chave de que Deus daria o melhor para o filho dele, faz todo sentido que, do ponto de vista das coisas do mundo, ele tenha as coisas melhores. Então, essa é uma simplificação absurda aqui de uma ideia de teologia da prosperidade. A ideia de que o mundo, sendo uma criação de Deus, sendo nós filhos de Deus, faz sentido que esse Deus que ama o seu filho, sua criação, queira que ele tenha o melhor. E aí a liderança até dizia que ela faz uma questão didática, né? Ela pega e diz, olha, você como pai, você não faria o melhor para o seu filho? Então, logo, Deus também faria. Eu não vou entrar aqui numa crítica desse processo do ponto de vista filosófico. Mais recente, e certamente coisas dos anos 2000 para cá, surge a partir dos Estados Unidos a ideia de que...
E agora me falha a memória de que livro específico do Pentateuco, não sei se é Juízes, se é Êxodo, que é a ideia de que Deus dá o domínio para o homem da realidade. Inclusive, tem duas partes específicas. Uma dá um domínio meio que equilibrado e uma segunda um domínio mais radical. Então, a partir desta ideia de um texto sagrado, dessa tradição, que é comum, às vezes a gente usa a expressão, quando a gente estuda a Bíblia e dentro de certos cursos de teologia cristã, nós utilizamos a expressão não Antigo Testamento ou Velho Testamento, mas nós usamos Testamento... agora me falou, tem o Testamento em comum, isso, acho que é Testamento em comum e Testamento... Me falhou agora os nomes, mas para não dizer a ideia de velho. Tem a ver com desculpa, professor, tem a ver com a questão da nova aliança e da antiga aliança? Não. Sim, mas para uma convivência, e isso é muito recente, os estudiosos de Bíblia optaram não utilizar certos termos que diz que o outro é velho, ele é ultrapassado e etc. E aí, isso é um grupo muito pequeno, porque a maioria dos cristãos tendem a usar a expressão Velho Testamento. E esta ideia de que ele é velho, de que ele foi superado, historicamente cria um problema com uma outra comunidade religiosa. Você desrespeita a comunidade judaica, porque você está dizendo que aquilo não serve mais, aquilo é velho, aquilo foi superado. E, numa leitura a partir dos anos 60 e 70, se verificou que não é adequado dizer desta forma. Mas era adequado dizer que era um texto em comum, que é o que nós chamaríamos de Velho Testamento, e um texto que não é mais em comum, que é um texto que os cristãos apenas consideram, mas não faz sentido sagrado para a outra tradição. Ainda que essa outra tradição conheça os elementos, ainda que esse texto dos cristãos remete a todo o tempo à tradição anterior para ressignificá-la, então tem muita proximidade, não é uma coisa totalmente diferente, é muito próximo. Todos os textos do chamado Novo Testamento têm relação com o Antigo. E aí me fugiu agora a expressão. Mas, voltando, então, essas tradições, aí eu não sei explicar o motivo, começa a eleger esta expressão do Primeiro Testamento, no qual Deus fala sobre dar o domínio da realidade para a criatura, para o ser humano. Eu não selecionei, porque eu não tinha as perguntas prévias, estou aqui respondendo, né? Então, mas eu sei procurar e achar se é Juízes, se é Êxodos, onde está a expressão chamada teologia do domínio. Então, a partir dessa interpretação, você passa a construir uma discursividade religiosa de dominação sobre a sociedade em geral. E esse processo de dominação da sociedade em geral é uma dominação não só de um ponto de vista de religiosidade, mas é uma dominação do ponto de vista político. O que almeja os propagadores da teologia do domínio é uma entrada dos religiosos, portanto, dos adeptos destas tradições, na estrutura de poder estatal, para que esse domínio seja por completo. E esse tipo de raciocínio, em algum momento, elegeu a figura de um Estado, que é muito recente na história da humanidade, que é o Estado de Israel. Lembrando que essa conexão entre um Estado de Israel, que existiu no ano 800 a.C., com esse atual Estado, essa é uma narrativa que surge também, é muito recente. E parece que sempre houve essa narrativa. E isso cria uma ideia de poder ainda muito maior, quando você funde e não fala que de 800 a.C. até 1920, porque esse processo foi construído metade do século XIX em diante, essa ideia de um novo Estado de Israel. Certo. Nesse espaço não havia essa história. Então, na ideia desse teologia de domínio, você tem essa figura de Israel como sendo necessário para que esse projeto aconteça.
porque isto é uma espécie de conexão com a origem da experiência religiosa cristã, certo. que faria, nessa leitura, que ela se manifestasse na sua plenitude. A plenitude dessa tradição, ela implica num domínio das forças estatais para que elas convirjam na construção de uma sociedade segundo esses ideais cristãos. Como se fosse um governo de Deus dirigido pelos filhos de Deus. Exato, exato. De certa forma. Então, esse é um resumo desse processo, dessa teologia do domínio, que, nesse pacote, nós temos, então, esta performance de uma aproximação de uma dada experiência de ser cristão com uma ideia de judaísmo. Tá. Então, esse processo pode ser apreciado por pegar a liderança X e dizer que ela fez isso, falou aquilo, etc. Mas eu quero propor uma outra abordagem. Certo. Se eu fizer uma apreciação que é a seguinte, tem um escritor chamado Mircea Eliade, e ele tem alguns livros que falam sobre origem, saudades, nostalgia das origens. Os dois estão resenhados e colocados no site, fiz isso ainda hoje. Eu tinha pronto, acabei subindo no site a resenha dos livros. Se a gente pensar que o ser humano, por algum motivo, ele deseja, se ele vive uma realidade social de profunda frustração, ele procura, por todas as maneiras, não se frustrar. Se eu desejo ter um objeto, mas eu não consigo pegar esse objeto, esse movimento de frustração, ele me leva a tentar resolver essa questão. E uma das buscas por uma origem, por uma conexão, é para tentar aplacar este processo que está acontecendo dentro de si. Este movimento de, portanto, frustração, ele quer dizer que os indivíduos não estão conseguindo dar sentido para a existência com as coisas que ele tem à sua disposição. E as coisas que ele tem à sua disposição são desde materiais, mas também simbólicas. E, considerando que ele se relaciona com as coisas materiais pela linguagem, este universo simbólico é muito forte, a demanda que nós temos disso. Nós somos seres simbólicos, precisamos disso para viver. Então, se eu pensar por esta chave, eu vou entender movimentos que tentaram buscar origens. Não só a partir dos evangélicos, que tentam buscar uma origem dentro do cristianismo, e isso acaba levando eles ao judaísmo, mas, por exemplo, no século XIX, metade do século XIX, todo o surgimento de movimentos ocultistas, por exemplo, pode ser explicado, o Mircea Eliade, que é essa referência aqui, diz que esta é uma chave de leitura, não esgota a questão, mas é uma chave. Toda essa questão de que no século XIX entrou em crise os modelos de religiosidade no contexto europeu, mas especialmente o catolicismo, o cristianismo que se manifesta na Igreja Católica, como forma de protesto, de dizer que, olha, essas explicações que vocês têm para o mundo não me servem mais, porque elas não dizem, elas não aplacam a minha angústia, o meu desejo de achar um sentido para a vida. E aí, os movimentos chamados ocultistas, no contexto europeu, como Eliphas Levi, entre outros, pode ser explicado nessa chave. Então, a narrativização não responde, o contexto industrial modificou toda a relação social que existia, fez uma bagunça geral, surgem movimentos em busca de um sentido profundo, porque quando o que está posto não explica, isso torna-se superficial, e ao se tornar superficial, eu quero aprofundar. Se eu pego esses dois momentos, mas na própria, o Mircea Eliade, como referência aqui, tem uma história das crenças e das religiões. Se eu pegar e for analisar o zoroastrismo, o madraísmo, que são tradições religiosas mais distantes, ainda que presentes no cristianismo, né? Tem símbolos de Mitra,
né, a própria expressão mitra diocesana, de onde vem a palavra mitra? Nós vamos poder ver que esse fenômeno se repete em outros lugares. E esta é a proposta do Mircea Eliade, e em geral, da ciência das religiões. Quando a gente compara, historicamente, certos fenômenos religiosos, sem querer submeter um ao outro, nós vamos começar a descobrir pontos que são em comum entre esses fenômenos. E isso que a gente está vivendo hoje, numa apreciação possível, não é a única, pode existir outra, pode ser perguntado a partir dessa hipótese que eu estou lançando. Ou seja, esses indivíduos se frustram, e se frustram por quê? Se a gente pega um outro contexto para ler o que frustraria a vida das pessoas hoje em dia, num livro chamado Michael Sandel, ele fala A Tirania do Mérito, ele registra que a partir dos anos 80 até os nossos dias, pegando o próprio Estados Unidos, de onde ele escreve, nós temos um processo de erosão da renda do trabalhador brutal, que dos anos, se chegou no ápice nos Estados Unidos nos anos 70, a partir dos anos 90 deu uma ligeira parada e depois começou a decair. Nós temos uma realidade, do ponto de vista global das pessoas, de perda de qualidade de certas instituições que dariam segurança para o existir, de um lado. E do outro, nós temos um processo insano de estímulo do consumo, portanto, do desejo. Só que esse estímulo do desejo ele é sempre paradoxal, porque ele funciona na chave de dizer que você não tem. Porque aí eu tenho o produto para você. Então, só que isso é infinito, porque o processo de consumo massivo ele se caracteriza como ele desconsidera que você precisa de algo e que você vai usar um instrumento porque ele tem uma função. O consumo de massa, já analisado por Walter Benjamin nos anos 20 do século passado, indicava que as mercadorias estavam perdendo a relação que a pessoa tinha com a função da mercadoria. E você tem a mercadoria por outros motivos. E a ideia de consumo de massa no Brasil gera esse processo de consumo sem que as pessoas, muitas das vezes, precisam de estar consumindo aquilo. E a gente tem opção para tudo. E isso, então, gera um estado de grande frustração. Para mim, eu trabalharia com uma hipótese, então, para pensar que esse processo de frustração, que envolve uma superinflação do querer, do desejo, que não é realizada. E não é realizada de modo muito brutal no Brasil. Se nos Estados Unidos nós temos um processo de empobrecimento que está em larga caminhada, a partir de 2010, por exemplo, os níveis de consumo por lá não tem a ver muito com o nosso nível de consumo aqui. Nós temos uma desigualdade de consumo no Brasil muito forte, muito acentuada. Então, mais do que nunca, as pessoas vivem um processo de frustração. E, frustrados, a gente quer encontrar, a gente quer resolver, a gente quer tirar essa angústia de dentro da gente. E um dos movimentos que pode acontecer na discursividade religiosa, a gente buscar uma origem. E uma origem pura. Porque, na verdade, a gente quer, de uma vez por todas, estabelecer uma conexão que seja significativa, que gere o que a gente chama de epifania, que é aquele momento que, por algum motivo, aquela coisa bate a gente de um jeito e transforma a nossa vida de modo radical. Então, eu diria que o que avoluma em nossos dias é exatamente as formas e os meios de gerar esta angústia, que é de nadificação das pessoas. E, como reação, esta busca por uma discursividade religiosa que explique. Como, num primeiro momento, você tem contato com o que é o cristianismo, e a angústia continua em alta, você tenta buscar alguma coisa. Como as religiões monoteístas têm uma característica, que em algum momento histórico virou isso, ela não foi sempre assim, de exclusão do outro em certas correntes do cristianismo, até mesmo de pichar o outro de demônio, de inimigo, a luta contra o mal, e esse mal é as outras tradições. Então,
esta angústia, como é que ela resolve? Ela vai se encaminhar para buscar novos símbolos, novas narrativas dentro da própria tradição, porque é mais ou menos permitido. Ainda que as tradições neopentecostais e até as pentecostais se apropriam de rituais, processos de tradições africanas, as quais podemos encontrar práticas dos neopentecostais de discriminação dessas tradições. Essa ideia, os neopentecostais, eles não são uma única coisa, os pentecostais muito menos. Então, assim, não dá para afirmar que essas tradições perseguem ou criminalizam as tradições africanas. Eu conheço indivíduos que não fazem isso. Mas tem também indivíduos que fazem. Então, é multifacetado esse movimento. Ele não se reduz a um processo de dilapidação das tradições afro-brasileiras. Mas é muito comum. Existe uma grande frequência. E a gente precisa, ao escutar isso, aprender a não ir com tanta sede ao pote. Quando a gente afirma que essas tradições discriminam. Discriminam e absorvem. Tem igrejas que ficaram famosas na televisão com a Fogueira Santa, que acontece em junho, acho que junho. A Fogueira Santa tem alguma relação com São João, né? A ideia de fogueira de São João. A ideia de descarrego, eu já vi em algumas tradições, quem fala disso anteriormente. Mas, professor Cido, desculpa interromper, só perguntando já, mas a Fogueira Santa não tem um pouco a ver com a sarça ardente, com histórias judaicas do judaísmo? Eu estou tentando fazer essas conexões. Sim, eu acho que pode ser também, mas coincidentemente é na época de São João, que é a festa do fogo na Europa. Tá. Então, assim, mas o descarrego com um galho de ramo pode ser as duas coisas. Mas, enfim, eu quero dizer que se a gente for fazer um exame detalhado, em recorte, que numa conversa mais geral a gente não tem as informações, nós vamos encontrar, sim, apropriação dessas tradições, então não só judaicas, mas também tradições afro-brasileiras do descarrego, do espantar não sei o quê, que é comum de outras tradições, mas também são das afro. Então, nessa hipótese que eu lancei, é que, a partir de um processo de frustração social, pode-se também compreender o movimento dos indivíduos de buscarem novas narrativas que expliquem, que dê sentido para a vida. Tanto o Mircea Eliade quanto outros cientistas das religiões chamam a atenção de que esta não pode ser a única forma de leitura do fenômeno religioso, que seria uma redução sociológica. Quer dizer, quando a gente fala que o fenômeno religioso produz narrativizações, nós temos que compreender que é fato que há uma frustração no relacionar-se com a realidade do indivíduo, no contexto social que ele está, mas não quer dizer que esse esforço de produção de significado ele não é apenas uma questão causa-efeito. Ele pode, na leitura tanto de Mircea Eliade quanto de outros, ser também uma fonte genuína de produção de um novo significado para a vida, porque o contexto modificou. E quando a gente olha também em panorama histórico para outras culturas, os fenômenos religiosos, eles auxiliam, sim, as pessoas a produzir uma nova forma de sentido para lidar com a realidade. Então, é possível lançar a hipótese de que essa busca desesperada por novos símbolos dentro de uma tradição que a gente chama de evangélicos é em função de um processo de frustração social, precarização do trabalho, por exemplo, do trabalho, da vida do trabalhador. Quando a gente compara, por exemplo, o salário de um professor do estado de Minas dos anos 80 com os de hoje, é assustadora a diferença. Eu tenho essa conta de um professor universitário de uma universidade federal em 82, que ele relatava ser 21 salários mínimos, e hoje não chega a metade disso, desse mesmo professor no circuito universitário, das federais. Então, dos anos 80 até hoje, o salário de um professor de universidade federal caiu sempre. Ele nunca conseguiu ter aquele salário que era nos anos 80. Então, ou seja, nós vivemos um contexto de precarização do trabalho que é extremamente angustiante.
E, de modo lícito, portanto, não é ilícito, não é uma ideologia no estilo marxista, eu diria que esta busca tem a ver com isso. Agora, vejamos, se eu acho lícito que, sim, nós temos uma realidade que retira o nosso sentido de viver, eu acho lícito que a gente procure o sentido. Na poesia, na religião, na arte, é lícito que a gente... E aí viria, professor, desculpe interromper, mas já para a gente chegar em alguma resposta um pouco mais direta, daí viria essa idealização dos grupos neoevangélicos do passado judaico, da atualidade judaica, apontando que Israel é um modelo fantástico de progresso social. Nesse pacote é curioso que a figura de Israel, acho que nem coincide com Israel. Mas a narrativa ideal é, se a gente for ver, uma narrativa de poder material. É o Estado de Israel hipereficiente, é o Estado de Israel hipertecnológico, é o Estado de Israel hipermilitar, que defende, que faz isso. Se a gente for fazer uma lista, o Estado de Israel é isso. E, equivocadamente, aqui no Brasil, a gente tem uma mentalidade que judeu é rico. Tá. Mas isso teria a ver também com aquele... Agora eu estou querendo voltar para a questão religiosa, questão bíblica. E eu não sei se foi isso que você estava tentando lembrar no começo, que não estava lembrando. Isso tem a ver um pouco com Gênesis 1, 26, 29? Na cabeça dos evangélicos aqui, ou seja... Façamos o homem a nossa imagem e semelhança para que domine sobre os peixes do mar, aves do céu, desculpa estar citando, tá? Os animais domésticos, todos os animais selvagens, e por aí vai. Deus criou o homem, imagem e semelhança, macho e fêmea, enfim. Na minha leitura, há forças externas ao texto que faz você ir ao texto e ver o que você precisa ver. Tá. E essa ideia de projeção, essa aproximação, por exemplo, num curso, um colega se identifica como judeu, mas, na verdade, ele era adventista. Ele é cristão da igreja adventista. E qual que é a justificativa dele para isso? Não lembro, porque a gente não entrou muito nesses detalhes. Em última instância, eu respeito, porque é uma opção religiosa, mas... Mas o que você acha que leva ele a isso? Não sei. Cientificamente, eu não sei o que faz ele. Não, mas do ponto de vista do texto bíblico, poderia ser alguma coisa assim? Relacionada à teoria do domínio? No texto bíblico, você pode fazer qualquer coisa. A gente tem uma ideia de que o texto está lá, e o texto vem sozinho até nós e faz a realidade. Ao contrário, somos nós que fazemos o texto. Podemos dizer que ele é inspirado, e, de um ponto de vista teológico, podemos acreditar que ele tem ali, né, ele é fruto da atividade humana, mas, ao mesmo tempo, se manifesta nessa atividade uma atividade divina. Isso é uma questão de crença. De um ponto de vista científico, o que a gente fala objetivamente é que indivíduos produzem textos e delegam aos textos certas características que, às vezes, se autonomizam em relação a ele. Ok, isso enquanto fé, enquanto cientista, não. E aí eu estou dizendo isso porque essa ideia de judeu rico, segundo o Breno Altman, que é um jornalista e tem um site, ela começa, um portal de notícias, etc., não só um site, ela começa num contexto em que a comunidade judaica começa a exercer uma atividade econômica no contexto europeu, a partir da Itália, e essa atividade econômica, ela, num dado momento, subsumida por uma ideia de que não era uma atividade econômica, mas era uma coisa ligada à religião e à etnia de um grupo. Então, essa é uma discussão bem difícil, porque para os chamados sionistas e para os chamados evangélicos sionistas, isto seria, assim, inadmissível na leitura deles, ok? Mas existem muitos outros, não só judeus, como o Breno Altman, que não percebem dessa forma. E a partir dessa fantasia, então, criou-se no contexto europeu que judeu, aqui resumindo muita coisa, de que judeu era rico. E isso vem para o Brasil de algum jeito. E essa ideia de que o judeu é rico, ela está
de modo escandaloso no contexto entre os anos 10 e os anos 40, do início da guerra na Europa. No século passado. Isso, do século passado, como uma série de problemas que justificou a perseguição, etc., da comunidade judaica. Isso é uma mentira grotesca. Na comunidade, por exemplo, judia de Buenos Aires, o número de pessoas de classe baixa ou pobre é gigante. Em São Paulo mesmo, você tem famílias de judeus... Existem judeus pobres. Muitos, muitos. É uma fantasia dizer que judeu é rico. E veja bem, quando a gente volta para a ideia dos evangélicos, que projetam essa fantasia que é só dos evangélicos... Sim, para ficar bem no nosso tema aqui. Exato. O que é que está projetado? Que o Estado de Israel tem tecnologias fabulosas, que o Estado de Israel é um milagre econômico, porque eles chegaram no deserto e o deserto agora produz comida. Então, no pacote, o que está em questão? Está em questão um dado poder econômico. Então, a fantasia, voltando à minha hipótese, de que no contexto de que as pessoas vivem a frustração, elas são atiçadas a consumirem, pela lógica da cultura de consumo, mas elas não conseguem consumir. E qual é o fenômeno que interessa a ela desse universo religioso? É um conjunto de imagens que é de poder. Então, é como se fosse uma tentativa de compensar o fracasso. Se fosse uma melhoria, como se o neo-evangélico do Brasil realmente entronizasse o povo judeu como um povo escolhido por Deus, e por conta disso eles estariam relacionados de uma maneira muito estranha também a Jesus Cristo. Pois é, aí é um segundo raciocínio teológico. Porque Jesus Cristo é judeu, né? É um raciocínio teológico, né? Que é uma segunda coisa e não uma primeira coisa. Você tem uma frustração e você constrói imagens e narrativas possíveis para você tentar sair do problema que você está. E a explicação disso não tem nada a ver com a narrativa que você está contando. É igual o cara que agride a mulher. Ele arruma explicação para tudo, para explicar por que ele está fazendo aquilo. E sendo que o que importa são atitudes, e não narrativas. Então, você tem um desencontro da narrativa nesta cena da violência doméstica, né, homem contra mulher. No caso religioso, a narrativa nem sempre está contando as coisas realmente como elas são. É muito mais uma ideia de projeção de desejo do que uma realidade. Aí, um segundo momento, você tenta construir uma lógica. Tentando relacionar, porque Jesus era judeu. Aí, muitas das vezes, a lógica, ela dá saltos. Ela não tem lógica. Isso é importante a gente pensar sobre religião, que em religião, o que opera não é a lógica formal, aristotélica, ou o método científico. E é isso mesmo, está tudo bem. Tem um teólogo chamado José Maria Castillo, espanhol, já falecido, ele tem um livro chamado Jesus, a Humanização de Deus. Nesse livro, ele apresenta o argumento. A lógica da fé e da experiência religiosa é de convicção. Não é uma lógica de que eu encontro um pau e eu provo que esse pau é da Arca de Noé, pronto, agora eu acredito nessa religião. Esse tipo de expediente ele surge no século XIX, em confronto com a derrocada da religião como a gente entendia, ainda que o fenômeno religioso não extinguiu e as pessoas não pararam de ter interesse pela religiosidade, continua existindo até hoje, então não acabou a religião, como alguns acharam que ia acabar, não foi possível, o fenômeno religioso continuou. Ok. Então, nesse contexto é que surgiu essa demanda de produzir uma razão aristotélica, portanto, de ordem científica, para explicar a fé. E isso se mostrou que não é assim. A fé não tem essa dinâmica. E não tem problema nenhum. Nós, humanos, temos, de manhã tomamos café, ao meio-dia comemos arroz, nós temos essa diversidade na nossa vida, inclusive de conhecimento, sem nenhum problema. Mas procurar explicar por que os evangélicos estão fazendo isso, porque lá no livro, isso é um esforço segundo, não é um esforço do imediato. O imediato é qual?
as narrativas que estão postas não respondem às angústias dos indivíduos. Ponto final. Ele vai produzir outro tipo de sentido, não importa como, quando e como. E isso... Então, um pouquinho, então, peraí. Então, tem que te parar para a gente entender melhor, que senão os seguidores aqui vão se perder e vão começar a xingar o canal. Desculpa a brincadeira, você vai entender. Então, resumindo, vamos um exemplo prático. Pro neo-evangélico, nesse cansaço, nesse tédio, nessa busca de sentido, nessa busca de coisas melhores, ele foi idealizando, e primeiro, ele tem Jesus como um primeiro, né, a coisa importantíssima para ele, ao mesmo tempo ele veio de uma questão de que ele, na questão social, não está tão bem assim, ele quer melhorar, e ele vê o povo escolhido por Deus, uma Israel idealizada, e os significados do povo judeu é como se fosse, vamos dizer assim, tornar mais perfeita a fé dele no chamado Deus verdadeiro, Deus único. Seria alguma coisa assim? Seria por aí. Lembrando que isso é uma hipótese, a minha. Tá. E ela pode conviver com outras hipóteses. Porque, em termos científicos, é muito difícil nós falarmos das coisas, porque a gente precisa, como num laboratório, delimitar a coisa numa lâmina de vidro para poder analisar aquela porção da coisa. É importante isso, porque senão a gente acaba criando caricaturas e etc., como se verdades elas fossem. Então, eu lancei uma hipótese, que eu já partilhei em outros contextos, certo, que essa é uma chave de leitura. Existem indivíduos que têm mais de memória as informações de como esse movimento, com nomes, pessoas, como é que esse movimento vai acontecendo nominalmente. Quem é o promotor dessa nova leitura? Porque essas leituras não surgem, muitas das vezes, do nada. Ela tem uma liderança, essa liderança forma um conjunto de outras lideranças. Então, assim, existem indivíduos mais qualificados do que eu nesse tema específico que conseguem, de memória, capturar esses nomes e explicar para a gente. É no ano tal, é o fulano de tal que começou a fazer isso em tal época na televisão. Ok. Então, é uma hipótese. A minha hipótese é um processo de profunda modificação social gera impactos no fenômeno religioso que essas comunidades compartilham. Gera tentativas de produzir novas significações. Isso é uma hipótese. Isso não é eu não advogo isso como uma verdade. Você não está afirmando, mas você está dizendo que é uma grande possibilidade. Eu desconfio. E, enquanto cientista, se num dado momento não se mostrar isso, eu preciso abrir mão dela sem nenhum problema. Então, nós podemos aqui, já indo para um fechamento, se o Arnaldo e você, professor Cídio, permitirem, a gente pode dizer que esse tema não se esgota e a gente pode até voltar para um quarto... estamos aqui no terceiro programa com o senhor, professor Cídio. Podemos voltar até para um quarto programa no mesmo tema. Sim. Você trazer algum novo elemento. E poderia chamar um outro professor, um outro colega pesquisador, que poderá trazer uma outra perspectiva sobre a questão. A questão é a seguinte: nós temos, isso empiricamente já estabelecido, que há uma movimentação dos brasileiros em direção a aderirem a tradições chamadas os evangélicos. E aí dentro tem fatias. Então, isso cientificamente, empiricamente, é verificável. Então, isso, enquanto dados científicos, está acontecendo desta forma. Nós não temos a tabulação do último censo, que aconteceu agora recente, para a gente poder pensar nesse de agora e não no de 2010. Para ver se a métrica de crescimento se manteve, se não manteve. Seria a terceira a se manter. A de 2010, aí teve uma anterior. Aí, se a gente pegar agora, a gente consegue ver como é que está indo a curva. E, a partir disso, eu proponho uma hipótese, se a gente pega a realidade socioeconômica brasileira e aproximamos, a partir de autores, como Mircea Eliade, eu formulo essa hipótese. Ora, essa busca é para tentar resolver esse processo que não está se realizando na condição de vida das pessoas e tende a precarizar mais. E é isso que, para mim, move a busca dentro dessa tradição por símbolos que fazem já parte dela,
mas tinha um lugar, digamos assim, subordinado. E, por algum motivo, há uma movimentação interna de que certo. tinham símbolos que eram mais proeminentes, eles deixaram de existir, e outros símbolos dentro dessa mesma tradição começaram a ganhar uma proeminência maior. Isso aconteceu ao longo do cristianismo, nos últimos 2000 anos, de variados modos. O cristianismo do século I, II, você tem características... Mas, em tese, a gente já chegou numa finalização que existe esse, vamos dizer assim, esse cansaço dos neo-evangélicos no Brasil, num desenvolvimento do próprio mundo evangélico em geral. Estou falando de uma maneira bem menos científica, mais generalista, e aí trouxe essa vontade de buscar esse novo símbolo através do atual judaísmo, por exemplo. Sim. Podemos fechar nisso por hora? Com certeza. Tá bom? Ok. Vamos pensar num quarto programa. Tá bom, professor Cídio? Com certeza, e eu também... Pelo mesmo tema, topa? Chamaria outra pessoa, né? Tá. Que também tenha, né, formação em ciência das religiões, ou parecidas, para poder debater. Lembrando que a minha abordagem tenta ser feita a partir da ciência das religiões, e não da teologia. Ainda que eu tenha formação em teologia, a minha abordagem aqui nessa exposição não foi de teólogo. Ok. Que é uma abordagem diferente. Tá. Mas vamos tentar pensar num quarto programa. Arnaldo, nosso simbolista, muito obrigado pela participação. Professor Cídio, muito obrigado pela participação. Espero que os nossos seguidoras e seguidores apreciem. Um até logo.